Olá, amados. Estamos aqui novamente, para continuar estudando sobre o Natal, e vermos vagarosamente alguns detalhes importantes, nesta data que se convencionou a ser comemorada no mês de dezembro, né? Nós sabemos, e num próximo vídeo falarei sobre isso, que não foi realmente em dezembro o nascimento do Senhor Jesus. Porém, por causa do solstício de inverno na região, no hemisfério norte, é que se declarou o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus. Mas isso vamos ver num outro vídeo, numa outra filmagem. Hoje, continuando de ontem, que nós falamos sobre José e Maria como um exemplo de casal, e ele, mostrando as qualidades de um verdadeiro amor, nós vamos estudar um pouco mais do que significa desposamento, que é muito diferente do noivado, no nosso âmbito brasileiro. Então eu separei alguns textos, e alguns conceitos bíblicos sobre o desposamento para que os irmãos possam compreender o que realmente estava acontecendo, com José e com Maria naquele instante. Tá? Primeiro, o noivado ou desposamento era algo que acontecia algum tempo antes do casamento. Nisso é igual o brasileiro, né? Mas nós vamos ver alguns textos bíblicos aqui que falam sobre isso. O primeiro episódio a ser narrado está em Gênesis 29, quando fala que Jacó encontrou Raquel. Gênesis 29, do versículo 13 até o versículo 20, vai mostrar o acordo entre Labão e Jacó a respeito do casamento. Então nós sabemos que Jacó saiu, da sua casa, porque enganou seu irmão Esaú, tomou a bênção dele, e na hora que ele foi sair, o pai dele, vamos ler lá em Gênesis 28, o pai dele, Jacó, disse o seguinte, Isaac disse a Jacó, Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a bênção, lhe ordenou, dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então vai lá para a casa do teu tio, ele tem duas filhas, você tem duas primas, e você vai se casar com uma delas. Tá? Então, o que acontece no capítulo 29 é que Jacó chega ali, ajuda Raquel, no momento de dar água ao seu rebanho, e daí, na conversa com Labão, que vai do versículo 13 ao 20, nós vemos o seguinte. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão, de fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó, acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão, melhor é que eu ta dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhes pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então nós vemos que o noivado ele começou a ter esse desposamento, foi morar na casa do sogro, e lá ele começou a preparar-se para pagar o dote. Pagar o dote. Então existia um dote estabelecido, e isso passou a ser um costume entre todos os judeus. Vemos ali então que ele se propôs há 7 anos trabalhar. Quando nós vemos no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, do versículo 25 até o versículo 27, nós vemos que Saul
estabelece um dote para que Davi se case com Mical. Então diz assim: Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Você vai lá e vai tirar 100 prepúcios, né, de filisteus. Você vai ter que matar 100 homens. Tendo os servos de Saul referido essas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei, antes de ter vencido o prazo. Antes de ter vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que ele fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Então nós vemos que passou a ser o dote algo necessário, e alguns estrambólicos, né, como esse daqui, que Saul exigiu do rei Davi. Então no desposamento existia esse pagar o dote para a esposa. Nós vimos em Gênesis 28, de 1 e 2, que geralmente se casavam dentro da mesma tribo. Eles eram parentes, eles tinham que ser parentes. É isso que nós vemos em Mateus capítulo 1, versículo 16. Nós, estudando a genealogia de Mateus, nós vemos que Mateus difere um pouco da genealogia de Lucas, que aparece no capítulo 3 de Lucas. E nós vamos procurar entender isto agora. Tá? Então lá, na genealogia de Mateus, ele vem falando, né? Abraão gerou a Jacó, Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá, Judá, e ele vem falando que o homem gerou, tá? É uma figura, é um estilo literário. Quando chega no versículo 16, ele muda um pouquinho o estilo literário, dizendo assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Quando nós vemos na genealogia de Lucas, capítulo 3, versículo 23, nós lemos assim: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava: filho de José, filho de Eli, filho de Matã. E daí, pastor? Coisa esquisita. Muito estranho. Porque quando eu leio Mateus, volta lá para Mateus, capítulo 1, versículo 15. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria. Então nós vemos que o texto me mostra que José tinha dois pais, um chamado Eli, de acordo com Lucas capítulo 3, versículo 23, e o outro se chamava Jacó, de acordo com Mateus 1, 16. Quem era o pai de José? Bem, queridos, nós não sabemos ao certo qual desses dois era o pai genético, né? O pai biológico de José, e qual dos dois era o pai biológico de Maria. Ou Eli era pai de Maria, ou Jacó era pai de José ou pai de Maria. Nós não sabemos. Sabemos que Jacó e Eli eram irmãos, porque ambos eram filhos de Matã. Existem explicações e cada teólogo dá o seu tipo de explicação, né? Alguns acreditam que a genealogia de Mateus está falando da genealogia de José, que realmente era José. E outros dizem que não, a genealogia de Mateus é a genealogia de Maria. Por quê? Porque Jesus é descendente de Davi através do rei Salomão, como Mateus capítulo 1 fala, que Davi gerou de Betseba, mulher de Urias, a Salomão. E ele veio a ser rei. E toda a linhagem do reinado de Judá aparece no texto de Mateus capítulo 1. Então alguns acreditam que o sangue, a genética que Jesus carregou aqui em terra, era genética vinda por Maria, e não por José, porque não teve contato físico de José.
Então acreditam alguns que a genealogia que aparece em Mateus vem falar do sangue, da genética, dos genes de Maria. Por isso que a redação é diferente. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. E lá em Lucas capítulo 3, mostra que Davi gerou a Natã. Era um outro, não era Salomão. Então existe esta preocupação de alguns teólogos de saber genealogia de quem. Tá? Mas o que mais nos interessa aqui dentro desta história do nascimento de Jesus é que ali estava acontecendo o nascimento entre primos. Né? José e Maria eram primos. E o que se destaca ali no texto é que José e Maria pertenciam à mesma tribo e eles estavam desposados. Existe uma outra explicação, um tanto interessante até, é que ou Jacó, pai de José, morreu e José foi morar com Eli, Lucas capítulo 3, lembra? E José foi morar com Eli, e Eli passou a chamar José de filho, o que era costume, o sogro chamar o genro de filho. Por quê? Porque na verdade eles era tio e sobrinho de primeira linhagem, né? De primeiro grau, como se diz por aí. Tá? Isso pode ter acontecido. Outra coisa, outra suposição é que aconteceu aqui a lei do levirato. Levirato era quando um homem se casava, né, e não tinha filhos e morria. Então o seu irmão mais novo que ele era obrigado a se casar com a cunhada. E o primeiro filho que nascesse seria considerado filho do morto. A partir do segundo filho seria o filho daquele cunhado que casou com a cunhada. Tá? Isso era a lei do levirato, que Deus permitiu que existisse, né? Surgiu lá em Deuteronômio 25, versículos 5 e 6, aparece também em Gênesis 38, 6 a 8, quando Judá, né, dá seu filho em casamento a Tamar, morre o primeiro marido dela, ela se casa com o cunhado, morre o segundo marido, e assim vai, até chegar no último filho de Judá, que era criança, falou, não, quando ele crescer eu me caso com ele. Né? Então, daí Tamar, o sogro, né, Judá não quis dar o seu filho caçula como marido da sua nora sem descendentes, e ela pega o trai, né, se vestindo de prostituta e tem relações com o sogro. Tá? Isso por causa da lei do levirato. Então, alguns dizem que ou Eli morreu e Jacó assumiu a paternidade de José, ou Jacó morreu e Eli assumiu a paternidade de José. Né? Mas é muita especulação, não é verdade, irmãos? Mas o que mais importa é que nós, nesta que parece uma certa confusão, né? Nesse momento nós temos uma ideia do que estava acontecendo no coração de Maria, no coração de José. Quais eram as circunstâncias ao redor desse acontecimento tão importante. Uma outra coisa que nós vemos nesse texto é que Mateus narra que José não quis deixar Maria, porque existia a morte, né? O apedrejamento da mulher que se achava grávida de outro durante o desposamento, durante o noivado judeu. Né? Então nós vemos lei sobre isso em Deuteronômio 22, de 23 a 27, e também em Números capítulo 5, de 11 a 31, os irmãos podem ver depois. Então existia lei sobre isso. Então, duas coisas do desposamento que nós aprendemos. Era um período em que ele pagaria um dote, era entre parentes da mesma tribo, e também a infidelidade era paga com a morte, a não ser que a moça tivesse sido violentada, estuprada, no campo, tivesse gritado e ninguém ouvindo, então ela, como mais frágil, foi estuprada, então o estuprador morreria. Mas se isso tivesse acontecido na cidade e a moça não tivesse gritado,
né, tivesse ficado calada, ela também seria morta. Então, no caso de José, ele quis deixá-la secretamente, por amor, conforme nós vimos ontem. E o restante são alguns pensamentos de teólogos a respeito de quem é, né, de onde veio a genética do Senhor Jesus. Tá? Mas é só para nós compreendermos um pouco mais sobre o desposamento e esse sentimento de amor que José nutriu a vida toda por Maria, independente, né, das circunstâncias. Ó Pai bendito, nós queremos agradecer porque Jesus realmente é da linhagem de Abraão, da linhagem de Isaac, de Jacó, do rei Davi. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor providenciou esta plenitude na família entre José e Maria, para trazer, Senhor, a si mesmo feito carne para viver entre nós. Senhor, que possamos aprender com esse desposamento, a cuidar dos nossos noivados, que os nossos jovens compreendam o noivado com a seriedade que existe no desposamento bíblico, como era no Antigo Testamento e também neste momento do Novo Testamento. E assim, ó Deus, sejam santos, tanto marido quanto mulher, para que seus filhos também cresçam como filhos da aliança. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Grande abraço a todos os amados irmãos.